Beleza. Então, aí a força elétrica, a primeira coisa que nós devemos considerar aqui é que a força elétrica atua na direção da reta que une as duas cargas pontiformes. O que isso quer dizer? Olha só, vou considerar aqui novamente aquele esquema de duas cargas. Vou pegar aqui duas cargas pontiformes positivas. E aí, pessoal, eu tenho uma reta imaginária. Eu tenho aqui uma reta imaginária não vamos sair fora aqui, né? Eu tenho uma reta imaginária que vai ligar esses caras aqui, ó. E eu posso prolongar essa reta para cá, ó, para cá. O que vai acontecer? A força de interação entre essas cargas pontiformes, ela vai estar na direção. O que é direção? Nós vimos lá na aula de vetores. Direção vai ser horizontal, vertical, vai ser inclinação da reta. A força vai estar na direção da reta que une as duas cargas, ou seja, a força vai estar em cima dessa linha aqui imaginária da distância que une entre elas, as cargas. Então, a força aqui vai estar para cá, ó, em cima da linha. Ah, mas e se a carga fosse uma positiva e outra negativa? A força estaria aqui, ó. Então, isso que essa frase aqui está mostrando para a gente, que a força vai estar sempre em cima da reta que une elas. Tudo bem? Conseguiram entender? Sim. Sim? Show. Um outro ponto aí que nós podemos considerar quando a gente trabalha com força elétrica é que quando as duas cargas têm mesmo sinal, a força é repulsiva, e quando as cargas têm sinais opostos, a força é atrativa. Isso aqui a gente já viu lá em cima, ó. Se eu tenho aqui cargas de mesmo sinal, a força ela vai ser uma força repulsiva. A força repulsiva ela vai apontar para fora do sistema. O que seria o sistema? O sistema seria isso aqui, ó. É onde eu tenho as cargas. Então, se eu considero isso aqui um sistema, a força repulsiva ela vai apontar para fora. E a força atrativa, ela aponta para dentro aqui, ó, no sistema. Então, isso aí é um conceito que a gente já viu lá nos princípios da eletrostática. Outra coisa que a gente tem que considerar aqui da força elétrica é que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. O que essa frase aqui quer dizer? Essa frase aqui nos diz o seguinte. Vou só escrever matematicamente, escrever com uma expressão que representa essa frase. Vou fazer aqui de vermelho. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, olha só, se eu tenho aqui duas cargas pontiformes, uma com carga aqui em cima, uma com carga Qzão, e a outra com carga Qzinho, a força elétrica vai ser diretamente proporcional, o sinal de proporcionalidade, nós temos de proporcionalidade, vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, tá aqui, ó. Beleza. E aí ele fala também que a força ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o que seria uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância? Eu tenho uma força aqui, essa força vai ser o símbolo de proporcionalidade, vai ser inversamente proporcional, ou seja, então a distância está lá no denominador, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, aqui,
Primeiro, a gente tem diretamente proporcional e aqui inversamente proporcional. Qual é a diferença de diretamente e inversamente? Diretamente é que se esses caras aqui aumentarem, o produto das cargas for aumentando, a força vai aumentar. Já quando é inversamente proporcional, se um aumenta, o outro diminui. Ou seja, se eu aumento a distância entre as cargas, se a distância aumenta, a força de interação entre elas vai reduzir, vai diminuir. Aí, se a força aumentar, então isso quer dizer que a distância vai reduzir, vai ser reduzida. Tudo bem? Beleza. Teve uma questão que caiu no Enem uma vez, que acho que era questão de matemática, que pedia para tirar o símbolo aqui de proporcionalidade, o sinal de proporcionalidade, e colocar, substituir isso por sinal de igualdade. Como que a gente pode tirar esse sinal de proporcionalidade aqui e colocar o sinal de igualdade? Será que eu simplesmente posso, Rodrigo, chega ali e tira esse... Sim, já volto aí, Mariana. Será que eu posso simplesmente tirar esse sinal de proporcionalidade e colocar igual ali? Será que eu posso fazer isso? Mariana, olha só. O que vai acontecer? Quando nós temos uma grandeza que é diretamente proporcional, se uma aumenta, olha só, por exemplo, o produto das cargas aqui vai aumentar, a força aumenta. Se eu tenho uma grandeza que é inversamente proporcional, se uma coisa aumentar, por consequência, a outra vai reduzir. Vamos pegar aqui um exemplo diferente. Vou pegar aqui um valor, sei lá, x, ele é diretamente proporcional a um valor y. E o x vai ser inversamente proporcional a um valor z. 1 sobre z. Beleza. Olha só. Quando eu olho aqui a grandeza diretamente proporcional, se eu pego aqui x diretamente proporcional a y, para cada valor que eu substituir em y, o meu x vai obter um valor de mesma ordem. Ou seja, se o meu y for 10, o x vai ser 10. Se o y for 20, o x vai ser 20. Se o y for 1000, o x também vai ser um valor da ordem 1000. Já quando a gente olha aqui embaixo, ó, inversamente proporcional, se eu aumentar o meu z, o meu x vai reduzir. Como assim? Olha só. Vamos supor que o meu z seja 1. Para o meu z sendo 1, o x vai ser 1, porque eu vou ter 1 dividido por 1, o x vai dar 1. Ah, mas eu quero aumentar o z. Vamos fazer o z ser 10. Olha só, o z sendo 10, eu vou ter agora 1 dividido por 10. E 1 dividido por 10 é 0,1. Então, quando eu aumentei o z para 10, o x foi para 0,1. Ah, eu quero aumentar mais o z. Vou levar o z para 100. Quando o z vale 100, eu vou ter 1 dividido por 100, o meu x vai ser 0,01. Ou seja, aumentando o z, o meu x vai ser reduzido. Isso é grandeza inversamente proporcional. Quando eu aumento uma, a outra vai automaticamente reduzir. Entendeu, Mariana? Mariana está aí no chat, né? Beleza. Então, olha só. A força por nada, a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e ela é inversamente proporcional ao quadrado, então expoente 2 aqui, o quadrado da distância. Pergunta, como que eu tiro esse sinal de proporcionalidade aqui e coloco o sinal de igualdade? Como que a gente faz isso? Será que eu posso simplesmente apagar ele ali e colocar o sinal de igualdade aqui? Será que isso rola? Será que eu posso fazer isso? O que vocês acham? O que você acha aí, Henrique? Será que eu posso fazer isso aqui direto? Acho que eu posso, né?
Não sei, acho que não. Tu tem um... Sem mudar mais nada? É, simplesmente Acho que não. tira esse cara aqui e coloca o sinal de igualdade. Eu não posso fazer isso. O que que vai acontecer? Quando, quando a gente tira o sinal de proporcionalidade e adiciona o sinal de igualdade, a gente tem que pagar um preço por isso. E qual preço eu vou pagar? Aqui. Tá. Piscou aqui em cima, pensei que fosse a Tayane. Qual preço eu vou pagar? Quando eu tiro o sinal de proporcionalidade e adiciono o sinal de igualdade, eu automaticamente e obrigatoriamente tenho que vir aqui na minha expressão e adicionar uma constante. Ó. Posso adicionar uma constante A. Então, quando eu for tirar o sinal de proporcionalidade e colocar o sinal de igualdade, eu tenho que vir aqui na expressão e colocar uma constante aqui na frente. Ó. Aqui. Eu posso tirar o sinal de proporcionalidade aqui? Sim. O que que eu faço? Eu tiro o sinal de proporcionalidade, coloco o sinal de igualdade e venho aqui e coloco uma constante B, ó. Aqui. A gente pode fazer isso. Tirando o sinal de proporcionalidade, colocando essa constante, adicionando essa constante, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, que a força vai ser igual a um A, uma constante A, né? Um A é um valor qualquer, vezes Qzão vezes Qzinho, e a força também vai ser igual a uma constante B vezes 1 sobre D quadrado. Esse B e esse A são constantes. São valores contidos no conjunto dos números reais. Olha só, como eu tenho a força seguindo, dependendo desses caras, a gente pode escrever uma única expressão. Ó. A minha força aqui vai ser um A vezes B vezes Qzão vezes Qzinho vezes 1 sobre D quadrado, que vai aparecer o D quadrado aqui embaixo. Pronto. Agora, olha só. Se eu tenho duas constantes e eu somo essas constantes, eu vou obter como resultado uma outra constante. Vocês concordam comigo? Se eu tenho aqui, ó, A é uma constante, eu venho aqui e faço A, e B também é constante, eu faço A mais B, eu vou obter como resultado uma nova constante que eu vou chamar de C, esse valor que não vai mudar. Vocês concordam comigo? Sim. E a mesma coisa acontece se eu fizer o produto dessas constantes. Se eu faço o produto de A com B, eu vou obter aqui uma nova constante. Sei lá, vou chamar essa constante de K. Quando a gente faz o produto dessas constantes A, B, a gente vai obter uma nova constante, que é a constante K, que vai aparecer aqui na frente. Ó. Tudo bem? Até aqui? Beleza. Posso? Aí nessa questão aí que você falou que caiu no Enem, aí eles colocavam na alternativa, tipo, o que que teria que fazer para mudar o sinal? Sim, 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 sim. As alternativas, sim, tinha coisas lá que, claro, uma opção que você teria que tirar e colocar uma constante e colocar o sinal de igualdade. Mas aí você tinha opções lá que você poderia tirar direto e colocar o sinal de igualdade. E muita gente marcou isso. Ah, entendi. Beleza? Você tem que tomar cuidado, porque quando a gente mostra esse cara aqui, a proporcionalidade, isso aqui é diferente da igualdade. Por isso que, às vezes, algumas expressões aí da física, vocês vão ver constantes aí na frente. Tudo bem? Beleza. Posso seguir? Por mim, sim. Beleza, Mariana também. Jennifer, Bruna, posso seguir? Pode. Pode. Beleza. Bora lá.
Então, aí vamos ver a força elétrica. Eu tenho aqui duas cargas de mesmo sinal. Essas cargas vão ser repelidas, né? Existe aqui, vai surgir uma força entre elas. Essas cargas, uma Qzão e a outra Qzinho, elas estão separadas por uma distância d. E aí, o que vai acontecer aqui? Quando a gente for calcular essa força, a gente pode usar a expressão a força de Coulomb. Como que é a força de Coulomb? A lei de Coulomb, ela vai calcular a força como sendo F igual a K, esse K aqui é a constante, vezes, como a força é uma grandeza vetorial, eu vou colocar aqui o módulo nas cargas, então vai ser o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho, dividido por d ao quadrado, o quadrado da distância. Aqui, como eu tenho produtos módulos, analisando primeiro aqui esse cara, cargas, pessoal, são grandezas escalares. Elas têm sinal, eu posso ter uma carga positiva ou uma carga negativa. Se eu tiver no enunciado uma carga positiva e outra negativa, a carga negativa, quando entrar aqui no módulo, ela vai ficar positiva. Então, aqui em cima, vocês só vão colocar valores positivos. Tudo bem? Tranquilo. Da expressão aqui, da propriedade módulo, quando eu tenho produto, o módulo do produto, isso aqui vai ser igual ao produto. Quando a gente tem um produto dos módulos, isso aqui vai ser o módulo do produto. Então, acho que na apostila de vocês aparece essa expressão nessa configuração aqui. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Isso aí é só propriedade módulo. Não faz diferença, não. Percebam que aqui a gente tem a divisão do módulo das cargas pelo quadrado da distância. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu aumentar a distância, se eu dobrar a distância, a força vai reduzir, vai ser reduzida 4 vezes. Ou se eu diminuir a distância pela metade, a força vai ser quadruplicada. Se eu aumento a distância em 2 unidades, a força vai diminuir em 4. Se eu reduzir a distância pela metade, a força vai aumentar 4 vezes. Tudo bem? Sim. Sim? Beleza. Tranquilo. Olha só, o que o pessoal às vezes confunde aqui quanto a essas forças aqui. Ó. Aqui no meu esquema aparece o menos F e aqui aparece o F. Aí o pessoal às vezes acha assim, se esse Qzão aqui for de 10 microcoulombs e esse Qzinho aqui for de 2 microcoulombs, como o Qzão é maior que Qzinho, então esse cara aqui vai sentir uma força maior, certo? Não é isso? Não entendi, não. Ó, se eu tenho aqui uma carga que ela é bem maior que a outra, eu tenho uma carga de 10 microcoulombs e outra de 2 microcoulombs. Então, como esse cara aqui exerce uma força maior aqui, nessa carga menorzinha, essa carga menorzinha aqui vai sentir uma força maior, certo? Ah, sim, entendi. Não é isso? Não é isso que está acontecendo aqui? Ou não? O que vocês acham, gente? Bruna, Jennifer. Professor, eu entendi mais ou menos. Entendeu mais ou menos? É. Vamos pensar o seguinte, então, vamos pensar na questão de massa. Essa expressão aqui a gente pode comparar ela à força gravitacional. A força gravitacional vai ser calculada também tendo uma constante aqui na frente, que é o Gzão, que é a constante gravitacional.
vezes o produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Vamos pensar a Terra e a Lua. A Terra é muito maior que a Lua. Ela é mais pesada que a Lua. A Terra exerce uma força na Lua e a Lua exerce uma força na Terra. É correto eu afirmar que a força que a Lua sente com relação à Terra é maior do que a força que a Terra sente com relação à Lua? Sim, acho que sim. Sim, é isso que eu quis dizer aqui, ó. Eu comparando a massa, a gente pode trazer e olhar aqui, ó, com relação à carga. Então, um corpo que tem uma carga maior, ele vai exercer uma força maior no corpo que tem uma carga menor. Ah, tá, agora entendi. Não é isso? Uhum. Você Agora eu entendi também, professor. entendeu? Beleza. Entendi. Bom, só que isso não é verdade. Por quê? Vocês concordam comigo que a força que essa carga maior está fazendo nessa carga menorzinha aqui, ela está sentindo uma força contrária nela mesma? Sim, porque tá repelindo, né? Exatamente. A gente tem aqui o princípio da terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Então, pessoal, percebam que essa expressão aqui de baixo, por que eu puxei esse assunto? Porque essa expressão aqui de baixo, ela já vai me dar a força nas duas com relação às duas cargas, porque eu tenho um produto delas aqui, e não uma força individual. Então, se eu tenho aqui uma carga de 10 microcoulombs e outra de 2 microcoulombs, essa força aqui vai determinar esse F aqui e esse menos F aqui, ó, independentemente da quantidade de carga que a gente tem aqui. Ah, isso acontece também com massa? Sim. A força que a Lua faz na Terra é a mesma que a Terra faz na Lua. Isso aqui a gente tem a ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Então, essa força aqui é a mesma. Não importa se as cargas são iguais, tem a mesma quantidade de carga, ou tem cargas diferentes. Beleza? Beleza. Agora, esse K aqui, a gente chama de constante eletrostática. O que é essa constante eletrostática? É uma constante que depende do meio. Como assim? Bom, se eu pegar essas cargas aqui e aproximo ou afasto elas no ar ou no vácuo, ela vai ter um valor de força diferente se eu realizar esse experimento na água, por exemplo. Por quê? Quem vai determinar o meio que eu estou realizando esse experimento é esse K aqui. Esse K a gente chama de constante eletrostática e ele vai depender do meio. Como ele depende do meio, a gente pode escrever ele usando a seguinte expressão. O K vai ser 1 sobre 4π. Que para o meio, pessoal, vocês vão ver que vai aparecer aqui o K0 para o vácuo. E aqui embaixo vai aparecer um ε0. A gente pode pegar esse 1 sobre 4π ε0 e escrever aqui, ó, na expressão da força coulombiana. Então, essa força ela pode ser escrita como F igual a 1 sobre 4π epsilon vezes módulo de Qzão vezes Qzinho dividido pelo quadrado da distância. A gente pode fazer isso aqui, ó. Eu posso usar tanto essa expressão aqui quanto essa expressão aqui. Esse K, o K0, ele é o K para o meio vácuo, considerando o vácuo, ele já tem um valor determinado. O valor desse K para o vácuo, ele vale 9,0 vezes 10 elevado a 9, e aí ele tem uma unidade aqui, ó. Qual é a unidade de K? Qual que vai ser a unidade de K? A unidade de força.
Vamos pegar aqui, fazer aqui no cantinho. Ó. Qual é a unidade de força? Quando eu calculo força, eu tenho qual unidade aí no finalzinho? O Newton. Né? A força é dada em Newton. Certo? Vocês estão me ouvindo, gente? É. Beleza? A unidade de carga elétrica é o Coulomb. E a unidade de distância é o metro. Então, olha só. Como aqui, da expressão colombiana, eu tenho o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância, eu tenho que ter uma unidade aqui que vai sobrar como resultado o Newton. Como que a gente faz isso, então? Ó, a unidade desse cara pode ser o seguinte, ó, pode ser Newton, tem que aparecer um Newton ali, né? Não aparece na carga nem na distância, então vai vir da constante do meio, vezes, como a distância está sendo dividida, aqui vai aparecer a unidade dela multiplicando. E como é distância ao quadrado, vai aparecer aqui metro quadrado. Ó. E como nós temos o produto das cargas aqui no numerador, vai aparecer na expressão, no K, a unidade que é inversa ao produto das cargas. Vai aparecer aqui embaixo. Coulomb vezes Coulomb, nós temos aí o Coulomb quadrado. Então, essa aqui é a unidade de K. Newton, metro quadrado, por Coulomb quadrado. E esse K aqui é a constante do meio. Esse K aqui é dado? Sim. O K do vácuo é esse, não muda não. É 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A gente pode definir aí essa constante K dependendo do meio. Como que a gente define essa constante dependente do meio? A gente vai ter uma permissividade relativa. O que é permissividade? Aquele epsilon. Esse epsilonzinho aqui, não falei para vocês, mas é a permissividade do meio. O que é a permissividade relativa? A permissividade relativa vai ser a permissividade do meio, que é esse cara aqui, dividido pela permissividade do vácuo. Uma permissividade relativa é a permissividade do meio dividido pela permissividade do vácuo. E aí a gente tem, para alguns meios, os valores já definidos. Como assim? A gente tem aqui, por exemplo, para o vácuo, a permissividade relativa é de 1,00000000, ou seja, é 1. Né? Esses zeros aqui, após a vírgula, não vai fazer diferença. Para o ar, a permissividade relativa vai ser 1,00054. Ou seja, é aproximadamente a permissividade do vácuo. Então, quando a gente considera o meio como sendo o ar, a gente usa o K sendo 9 vezes 10 a 9 também. Porque a permissividade do ar é próxima à permissividade do vácuo. Já a permissividade da água, isso aqui vocês não precisam decorar não, tá? Isso aqui é só uma informação. Já a permissividade relativa da água vai ser de 78. Olha só, o que acontece? Como o K, deixa eu ver aqui, o K ele é 1 sobre 4 π epsilon 0, a permissividade aparece aqui no denominador, quanto maior a permissividade, menor vai ser o valor de K. E como a força é diretamente proporcional ao K, se eu tenho uma permissividade maior, eu vou ter uma força menor. Então, se eu realizo o experimento das cargas dentro da água, eu vou observar uma força repulsiva menor. E se eu realizar o experimento na glicerina também eu vou sentir uma força menor. Porque a permissividade
relativa da glicerina é 43, é uma permissividade maior. Tudo bem até aqui? Esses valores são dados lá, né? Sim, vocês vão usar, pessoal, vocês vão usar essa expressão aqui de cima. Essa expressão aqui de cima, eu tenho permissividade relativa, eu posso ter o K relativo também, ó. O K relativo vai ser o K do meio sobre o K do vácuo, que é o 9 vezes 10 a 9. Eu posso ter também a força relativa, ó. A força relativa vai ser a força no meio dividido pela força no vácuo. F0 aqui. Então, ele pode te dar, sei lá, uma constante aqui, um K relativo, e aí te pede o K do meio, que é esse cara aqui, ó. Sabendo que o K do vácuo é 9 vezes 10 a 9. Esse aqui eles vão ter que dar. Se eles mudarem o meio, por exemplo, o experimento foi realizado na água, eles vão ter que dar o valor de K se não for pedido. Ah, Rodrigo, mas o exercício está pedindo a distância ou a força entre as cargas. O experimento foi realizado dentro da água e ele não deu K. Eu posso chutar a questão? Não. O que você vai fazer? Você vai marcar a questão e aí, ao final da prova, você vai recorrer, entrar com recurso na questão que ela tem que ser anulada. Vocês não são obrigados a saber esse valor para cada meio. Tudo bem? Beleza. E o valor de π, 3,14, não precisa substituir também, não? Não, 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 não. Olha só, se eu tenho aqui o K sendo 1 sobre 4π, se eu tenho para o vácuo, isso aqui vai ser o K0, vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0. Se o K vale 9 vezes 10 a 9, a gente viu lá no quadro anterior, então se eu tiver 1 sobre 4π epsilon 0, isso aqui também vai ser igual a 9 vezes 10 a nona. Aqui tem o mesmo valor do K. Então, aí você não precisa substituir esse π aqui, não. Beleza, então. Se souber o valor de K, você sabe o valor disso aqui tudo, ó, de 1 sobre 4π. Uhum. Tudo bem? Tranquilo. Difícil? Mais ou menos. Mais ou O menos? negócio é guardar, né? Sim, aí vocês têm que... São muitas formas. aí é só vocês pensarem o seguinte, ó, se o meio tem uma permissividade relativa maior, o K vai ter uma permissividade menor. O que pode cair de questão teórica é te perguntar o que acontece com a força se o experimento for realizado em um meio diferente. Isso aí é questão Entendi. teórica e que cai à torto e direito no Enem, né? Hoje em dia, você vê o Enem, você quase não tem que fazer muita conta em física, mas é questão teórica. Isso aqui é interessantíssimo vocês guardarem. Acho que na apostila de vocês só mostra essa expressão aqui do K relativo, da permissividade relativa. Eu acho que ele não faz essa discussão, não. Tudo bem? Beleza. Mariana, tranquilo? Jennifer, Bruna, tudo bem? Tudo. Beleza. Então, aí, como a força é uma grandeza vetorial... Sim, 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 Mariana. Sim, vou dar um exemplo. Se eu tenho aqui... Sim. Se eu tenho aqui o experimento, como eu disse, realizado no A, e ele deu que o valor do K no A é de 9 vezes 10 a 9, no SI, tá? Não vou colocar unidade aqui para não demorar. E eu sei que, vamos falar de permissividade, né? Sei que a permissividade
do ar ou do vácuo é esse cara aqui, eu sei que a permissividade da água é de 48 no SI. Qual é a relação da permissividade do vácuo com a permissividade da água? O que vai acontecer se eu fizer esse experimento, ao invés de ser no ar, no vácuo, fazer na água? O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, como eu mostrei aqui, o K, ele é inversamente, deixa eu escrever assim, ele é inversamente